você como um profissional da área da saúde, saúde mental, você já teve algum contato com crianças que exercem trabalho infantil, que são exploradas dentro do próprio lar, na comunidade? Então, aqui no CRES, né, é um dos nossos públicos-alvo, né, a população infantil, adolescentes, que estão em situação de trabalho infantil. Porém, não é algo que chega a nós muito frequentemente, principalmente porque não tem muita denúncia, né, não que não exista no município, né, inclusive essa é uma discussão que a gente já fez em reuniões de rede, né, a respeito do tema. No ano passado a gente fez um evento, né, no 12 de junho, então teve um evento sobre trabalho infantil e essa foi uma das questões muito colocadas, porque a gente visualiza que acontece, mas não tem denúncia, né? Então aqui no PAEF, né, desde o tempo que eu estou aqui, teve um caso que quando eu cheguei já estava sendo acompanhado, né, que era de um adolescente que a motivação de a família ser acompanhada era o trabalho infantil. Mas na época que eu peguei o caso para acompanhar, ele já não estava mais exercendo, né? Então é uma questão que a gente sabe que existe, porém que não chega, né? E eu já atuei também em outro município, e não teve assim, caso que chegou até mim, né? Mas a gente sabe que é uma realidade. Tá, e você como psicóloga da área, o que você entende que o psicólogo poderia desenvolver para ajudar a combater, para que essas crianças tenham um futuro melhor, mais promissor? Como que você acha que poderia ser abordado? Então, nosso trabalho é muito no sentido de orientação, né? Na prevenção, primeiramente, então orientar no sentido de trazer informações aos pais, né, à sociedade, a respeito dos malefícios, né, que o trabalho infantil traz para o desenvolvimento, né, o quanto compromete esse espaço lúdico que a criança precisa ter, né, de tempo, de ludicidade, né, para poder se desenvolver, de convívio com outras crianças, né. Então, enquanto ele está trabalhando, né, ele não está podendo desfrutar desses outros momentos, né. E o quanto tem riscos realmente, inclusive, às vezes de vida, né? Um trabalho pesado, um trabalho, por exemplo, uma obra, né? Traz riscos de vida, se cai alguma coisa, né? Machucar o corpo, não, o corpo ainda é preparado para esse tipo de trabalho, né? Então, a gente faz a psicologia, né? Pensa muito nas orientações preventivas e depois que já é constatado que existe, né? O trabalho infantil, novamente orientações para que deixe de acontecer esse trabalho, né? O que é complicado na nossa sociedade porque a gente tem uma cultura que, né, diz assim, é melhor estar trabalhando do que fazendo outra coisa. Exato, né? A gente se depara muito com isso. Então, muitos pais têm, né, essa crença de que está fazendo certo quando coloca os filhos para trabalhar. Então, é um trabalho de mudar essa concepção, que muitas vezes foi a que eles foram criados, inclusive muitos trabalharam na roça, né, com os pais. Então, de mostrar que a infância, ela precisa ter um curso diferente do da vida adulta, né? Então, essa conscientização para que a criança não, né, então continue a trabalhar e que a gente possa ocupar, assim, essa criança, mas com coisa de criança, né? Então, entender como essa rotina da criança pode ser moldada. A gente tem serviços também, né, que colaboram com isso, os próprios serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, né, que são da assistência social. São serviços onde a criança vai ter, então, um lugar para frequentar, atividades para fazer, né, que são organizadas para a faixa etária dela, como é que ela está convivendo com outras crianças. As próprias escolas integrais também, né, são outra ferramenta muito interessante. E temos bastante no estado, né? Hoje a escola. Está ampliando, né? Aqui no município esse ano que começou em uma escola, então ainda está bem de formiguinha. Até mesmo porque, penso eu, né? Atinge mais as famílias mais vulneráveis, né? E tendo o período integral, acarretaria uma alimentação até melhor, né? Sim, garantida ali, né, na escola. E que faça, né, atividades, e esse tempo que ele vai estar ali, ele não vai estar, né, no trabalho infantil, por exemplo. A gente for pensar aqui no município, a gente, né, escuta
Como eu disse, não chegou até mim, mas a gente escuta casos de criança que vai vir de bala no sinal, aqui ou em Maringá. Que é um tipo de trabalho escravo infantil, né? Em Maringá é daqui, né? E aí, se essa criança estivesse na escola, ela, né, não estaria sujeita a isso.